Jorge Guimarães, do Banif e Duarte Leite Castro, da IG Market, são convidados deste Fecho de Contas, precisamente também para olhar para esta questão do Facebook. Jorge, boa tarde. Eu começaria precisamente por esta dificuldade, desde logo, de uma bolsa, ou de um índice, neste caso, de encontrar um preço para a ação no meio de tantas ordens. Estamos aqui a falar de um volume, de facto, gigantesco, o que mostra bem o interesse do mercado pelo Facebook. Boa tarde. Enfim, acho que seria de esperar este entusiasmo, uma vez que este é provavelmente o IPO mais aguardado dos últimos anos da Bolsa de Nova Iorque, e faz lembrar a euforia das dot-coms de até 2000. E, portanto, toda esta dificuldade operacional da Bolsa em processar as ordens reflete efetivamente esse entusiasmo. Há pouco a CNBC dizia que esta foi a operação de entrada em bolsa nos Estados Unidos com mais procura por parte do retalho. Portanto, este é também uma empresa que toca muito ao investidor particular, ainda mais do que o habitual. Não é? É possível porque toda a gente conhece, porque uma grande parte das pessoas que estão a comprar as ações provavelmente são utilizadores do Facebook, e também porque algumas pessoas têm memória do entusiasmo que estas operações e do dinheiro que se podia ganhar com estas operações em 2000, mas também não nos podemos esquecer daquilo que estava aqui a ser referido há pouco, da valorização com que o Facebook vem para o mercado. E, efetivamente, uma empresa que transaciona a 16 vezes vendas ou 20 vezes vendas num modelo de negócio que nós não sabemos bem como é que vende e o que é que irá ser no futuro, objetivamente tem umas expectativas elevadíssimas incorporadas no seu preço da ação. Isto mostra que a avaliação de uma rede social, neste caso, é uma avaliação sempre muito subjetiva. Isto não aconteceria, provavelmente, se estivéssemos a falar de um banco ou de uma empresa na área industrial. Numa empresa industrial, sem dúvida, o grau de incerteza é menor. Uma rede social ainda existe muita incerteza quanto é que vale. Nós temos vários exemplos. De facto, as empresas que vieram para o mercado tecnológicas desde 98, 99, 2 ou 3 tornaram-se colossos mundiais, e o Google é sempre apontado como exemplo, a própria Apple, embora um registro um bocadinho diferente. Mas também é verdade que há centenas de outras que eram vistas como grandes promessas e que hoje não têm praticamente valor nenhum, portanto... E ainda estamos à espera desse primeiro trade, mas, Duarte, as indicações que vão chegando do Nasdaq apontam para uma valorização para já de cerca de 10% no início da negociação. Estamos a levar o preço longe demais para já? Há demasiada euforia? Pessoalmente acho que, sobretudo no primeiro dia de negociação, a euforia vai ser muito maior do que 10%. É a minha expectativa pessoal, até porque nós... E tivemos casos recentes em que foi muito mais, não é? Exatamente. E nós temos, inclusivamente, na IG Markets um produto sintético que aposta exatamente na valorização do mercado do dia de hoje e já está bem acima disso, aponta para um market cap à volta de 145 mil milhões de dólares, portanto, com os últimos dados que eu vi antes de sair do escritório. Obviamente que há, no que toca ao potencial do Facebook, há uma série de riscos. Eu já estava a referir alguns, portanto, o facto de já ser uma empresa, de se apresentar já ao mercado com uma valorização considerável e a transacionar face aos resultados que soubemos agora no feeling do IPO, enfim, que facilmente vai chegar às 100 vezes ou ultrapassar os últimos resultados disponíveis, obviamente coloca aqui alguma pressão adicional, mas tudo o que é um risco neste tipo de negócio, tudo o que é um risco pode ser também uma oportunidade. Enfim, já se falou bastante hoje durante o dia, o caso clássico, o problema que eles têm com as aplicações móveis, como é que vão tirar dinheiro disso. Obviamente que é um desafio, mas, enfim, a própria Apple começou a ser uma empresa que produzia uns computadores com um símbolozinho, com uma maçãzinha, e evoluiu para iPods e iPhones, sem os quais hoje, se calhar, já é difícil viver. Portanto, a grande aposta e o grande interesse nesta empresa é exatamente também porque as pessoas conhecem, portanto, é uma ferramenta muito utilizada, e viram a própria evolução, ou têm vindo a acompanhar diariamente a própria evolução. O mercado acredita que é possível fazer dinheiro com esta base de 900 milhões de utilizadores? Eu dou um exemplo. Eu tenho alguma dificuldade em encarar o Facebook como uma plataforma de publicidade, simplesmente porque ainda não estou
não estou acostumado a ver, portanto não é aí que se eu quiser andar à procura de publicidade, não é esse o objetivo, a publicidade vem ter comigo enquanto consumidor, mas é algo que normalmente as pessoas hoje em dia se calhar usam mais simplesmente como uma rede social para ver amigos, etc. Agora, depende da aposta, da própria configuração que a empresa vai dar à própria plataforma, de tentar apostar numa série de segmentos. Aquela história das próprias empresas já terem páginas no Facebook, quem gosta, quem não gosta, isso é informação valiosíssima, que agora ainda é muito difícil de medir. Portanto, que o Facebook é um bom negócio e que é um negócio lucrativo, isso já sabemos. Portanto, vamos ver se vai continuar este crescimento. Se é lucrativo ao ponto de justificar esta avaliação. Não é? Exatamente, pois há outras coisas, a própria história da Zynga, enfim. O Facebook, inicialmente, as receitas vinham diretamente, em 2010, 2009, vinham essencialmente da publicidade. Em 2011, uma fatia considerável já vem da Zynga, portanto, da parte dos jogos. É importante saber como é que vai ser gerida esta ligação entre as duas empresas, se vai correr bem, se vai correr mal, porque a Zynga também já é uma empresa que começa a crescer, tem algum sucesso, tem algumas ambições, etc. E ganha mercado e pode explorar outras plataformas. Portanto, vai ser interessante também ver esta dinâmica de relacionamento. O próprio Facebook também deverá continuar, deverá procurar alternativas, não é? Com todo o poder que tem. Enfim, há uma série de constrangimentos. Ainda há muitos riscos. Nessa parte da publicidade, Jorge, esta semana tivemos 2 dados que podem refriar aqui um pouco os ânimos. Desde logo a notícia de que a General Motors desistiu de anunciar no Facebook, prefere apostar apenas numa página que tem no Facebook pela qual não paga nada, e uma sondagem que mostrou que a percentagem de utilizadores que clica, de facto, nos anúncios do Facebook é uma percentagem muito pequena dos utilizadores. Isso também mostra as dificuldades que a empresa ainda tem para explorar as receitas deste lado. Existe incerteza sobre o modelo de negócio. Nós estamos a dizer que o Facebook é uma empresa altamente lucrativa, é sem dúvida nenhuma. A questão é se vale a pena pagar 100 vezes os resultados ou não. Que irá gerar dinheiro nos próximos anos, acho que ninguém tem dúvida disso, e que os resultados irão crescer de uma forma significativa, para não dizer exponencial, provavelmente sim. Agora, se justifica a valorização ou não, é que será sempre uma questão de uma incerteza, e até que ponto esse tipo de notícias não ajuda. Provavelmente, quando eles resolverem a velha questão das aplicações móveis, o mercado dar-lhes um pouco mais de crédito. Terá mais confiança. E, portanto, vamos assim com o desenvolvimento operacional. Nos próximos dias, expectativa hoje, esta euforia toda, subida forte das ações, segunda e terça-feira. Ainda haverá gás para manter essa tendência? Ou o natural é, nestes casos, é uma correção? Isso é muito difícil Se é o domínio do desconhecido. Isso é muito previsível, isso é muito complicado. Eu tenho que lançar o desafio. Claro. Mas a longo prazo, a perspectiva para quem entra, imaginamos nesta altura, a $45, é um bom investimento. Essa pergunta é muito ingrata, porque se for o Google ou se for a Apple, claramente é. Porque já temos um track record também, não é? Se calhar se for uma Yahoo ou se for uma das muitas dezenas ou centenas de .coms que eram anunciadas como uma grande maravilha e que depois, apesar de claramente a maior parte delas estarem num estágio de desenvolvimento completamente diferente, nós não nos podemos esquecer que em 2000 a maioria das empresas que vinham para a Bolsa eram startups. Algumas delas eram business plans e agora são empresas reais. Pode vir com uma valorização muito elevada, mas é uma empresa. E, portanto, já está num estágio de desenvolvimento um bocado diferente. Claro, a incerteza é muito elevada, mas não é nem de perto nem de longe a que era em 2000. Portanto, acho que se eles executarem, vai ser uma boa oportunidade. E com este encaixe que o Facebook vai fazer, que são 16 mil milhões de dólares, obviamente não é tudo para o Facebook, vai mexer também aqui com o mercado de fusões e aquisições, pelo que vimos em termos recentes, com o Instagram a ser comprado por um valor também muito elevado. Isto é, mais uma vez, uma opinião pessoal. Não acredito que o Facebook seja o tipo de empresa que tem dificuldades de financiamento se tiver financiado determinados projetos. Portanto, acho que havia uma longa fila de bancos e instituições financeiras dispostas a emprestar. Portanto, não me parece, acho que não é linear, que isto tenha sido uma simples operação de financiamento através do mercado de capitais. Parece-me sim, também é uma jogada de marketing brutal. Toda a gente fala do Facebook agora, toda a gente
quer um bocadinho do Facebook, enfim, gera muito interesse. Obviamente que não são fundos negligenciáveis, como é óbvio, portanto, espera-se à volta de 12 mil milhões, se não estou em erro. Isto pode ser canalizado para aquisições de outras empresas que vão surgindo, enfim, vemos empresas como a Microsoft, que são empresas de grande dimensão, que sempre que há negócios que têm algum potencial, portanto, têm logo uma política agressiva de os comprar, tornar seus, às vezes para os continuar, às vezes para os descontinuar, enfim, a própria política da empresa, e o Facebook pode ir também um bocadinho por aí, e isto obviamente facilita. Ainda voltando um bocadinho atrás, ainda na parte dos riscos, este feriado passar, as valorizações que vamos assistir hoje provavelmente enfim, vão acalmar. Terão de ajustar, de certa forma. Há de ser ajustado, mas depois há aqui outra coisa importante também. Portanto, o fundador do Facebook continua a ter um controle elevadíssimo, um controle total, aliás, das grandes decisões da empresa. Isto pode ser muito bom ou pode ser muito mau. O futuro agora o dirá, mas o próprio facto de passar a ser uma empresa listada vai também passar a ser muito mais escrutinada, e as próprias decisões do board e de Mark Zuckerberg vão ter também em atenção aquilo que o mercado espera. E, portanto, a avaliação também será mais certeira, tendo em conta os próximos relatórios trimestrais. Com também, mais agora, um ou dois trimestres, o mercado terá uma ideia mais clara do que é o Facebook claro, e para onde vai. E ainda há aqui um período de tempo também que os acionistas de referência não podem ainda vender, portanto, isso nessa altura provavelmente quando puderem vender, se calhar vai haver aqui alguma pressão. Para os investidores será, obviamente, uma oportunidade, para aqueles que acreditam no potencial da ação, pode-se gerar uma oportunidade interessante de entrada, portanto, não entrar imediatamente, esperar que haja uma nova oportunidade com maior liquidez e que, enfim, confira um pouco mais de realismo aos preços, portanto, há a valorização implícita do negócio e pronto, isto é um processo dinâmico, não é? Enfim, temos de comparáveis agora... Não é acrescentar. E nesta altura o Nasdaq ainda continua com dificuldades em fazer a união das ordens todas. O Facebook continua aqui parado ainda nos 38 dólares. Nós avançamos para outros temas, até porque, Jorge, apesar de toda esta euforia, todo este interesse em torno do Facebook, o certo é que o mercado hoje claramente não esqueceu aquilo que se passa no resto do mundo e, sobretudo, aquilo que se passa na Grécia e em Espanha. Nesta altura, o que é que está a preocupar mais o mercado? É a situação do sistema financeiro espanhol ou a possibilidade da Grécia As duas situações são preocupantes, mas parece-me que a situação mais preocupante seria claramente uma saída da Grécia do euro. E eu atrevo-me a dizer que, apesar dos ativos de risco na sua globalidade, ações, obrigações, periféricas, crédito, euro, terem desvalorizado ao longo das últimas semanas, o mercado não tem nos preços uma saída desordeira da Grécia da zona euro, porque eu já ouvi algumas estimativas que apontavam para uma saída ordeira custar 3% do PIB da zona euro e uma saída desordeira, entre aspas, custava cerca de 5%. Mas parece-me que isso são estimativas porque ninguém efetivamente sabe muito bem o que é um país sair da zona euro e quais são as ramificações. E confesso que também tenho um pouco de dificuldade de imaginar o que é uma saída ordeira de um país da zona euro, quanto mais não seja porque existe moeda física, portanto, logo aí teríamos um grave problema. Como é que se substituía a moeda na Grécia? Enfim, se começarmos a pensar nas consequências práticas de uma saída da Grécia da zona euro, as consequências são muito graves e, portanto, se calhar os 5% da saída era uma estimativa, atrevo-me a dizer, otimista, mas talvez fosse uma estimativa base para os custos dessa saída. Mas o mercado, nesta altura, o que é que nos mostra? Porque, apesar das bolsas terem vindo a cair, não tem sido um pânico, digamos, nos mercados. Isso é sinal que os investidores estão confortáveis até com essa possibilidade da Grécia sair, mesmo não conhecendo totalmente as implicações. Parece que temos aqui duas dinâmicas um pouco diferentes. Por um lado, temos uma economia global que tem vindo a crescer muito baseada no crescimento dos mercados emergentes e mesmo a própria economia americana com dinâmicas favoráveis. Não é um crescimento substancial, mas é um crescimento interessante, digamos assim. Por outro lado, temos a economia da zona euro, numa situação
complicada, mas com a Alemanha bem, porque continua a servir-se da sua máquina de exportações para o resto do mundo, e com a periferia mal, e com esta situação potencial, de um risco potencial, que é a Grécia sair do euro. E a Grécia sair do euro tem várias consequências, nomeadamente ao nível do setor financeiro. E acho que são esses efeitos todos que bem ponderados fazem com que a saída da Grécia e da zona euro seja um cenário bastante complicado, e que os mercados tendem a tentar pôr nos preços, mas que não me parece que as quedas que assistimos agora fossem as quedas que se verificariam no caso da Grécia sair do euro. Mas aquilo a que estamos a assistir ainda assim, Duarte, é uma fuga para a qualidade, como se costuma dizer. E vê-se isso sobretudo nas bundes alemãs. Sim, tem sido, não é novo, continua a ser. Quanto mais incerteza há, mais há esse voo para a qualidade, ativos de menor risco. Mas eu aqui, enfim, estou de acordo com o que já estava a dizer, acrescentar que é óbvio e vem no enquadramento. Portanto, aqui o grande problema, a Grécia, mesmo que haja e que gere um custo importante em termos europeus, obviamente não é negligenciável, mas é comportável. Comportável não será as implicações disso e o efeito dominó, enfim. O facto da Europa não conseguir depois para conter e fazer com que este seja de facto um caso isolado. Para o investidor estrangeiro, Portugal é a Grécia ou é quase a mesma coisa, enfim, em termos de a localização é diferente, ou se calhar nem sabem. Não há aqui não há uma grande distinção, por mais que estejamos a fazer o nosso trabalho de casa, e, enfim, de certa forma estamos. E é isso que explica o desempenho do PSI 20 ao longo dos últimos Claro, e a banca também, então, mas é óbvio, está-se à espera de saber aquilo que vai acontecer com a banca, com a recapitalização da banca e a entrada do Estado. Enfim, a banca ainda tem alguma representatividade em termos do PSI 20, que é a métrica que mais utilizamos. E temos vindo a ver, portanto, o BES já fez o aumento de capital, vimos o que aconteceu, portanto, em termos de desvalorização, os restantes bancos, portanto, a mesma situação, e depois, pronto, o próprio risco país, embora com algumas surpresas, como foi o caso dos resultados da PT, mostraram aqui alguma resiliência das nossas empresas e da nossa economia. Agora, esta resiliência não dura para sempre. Se for só injetada uma medida, a medida da austeridade, o caminho que está a ser seguido na Grécia não está totalmente afastado em Portugal. Costumo muito dizer isto, mas... Aliás, tem-se visto um pouco por toda a Europa. Como dizia apenas a Alemanha, como dizia o Jorge, apenas a Alemanha está a conseguir resistir aqui a... Exatamente, e está tudo, neste momento, mais uma vez, a Europa consegue pôr a questão, pôr o foco da decisão numa economia que, em termos de representação na zona euro, não é das maiores e nem das mais representativas, mas, ao fim e ao cabo, estamos todos à espera do novo resultado das eleições na Grécia, que isso sim parece que irá ditar o nosso futuro, e com as recentes sondagens, aquilo que parece que vai acontecer é, efetivamente, se for possível haver um governo, será um governo que já tem estabelecidas algumas coisas com as quais a Europa firmemente está agora em desacordo. Ao bem que há aqui mais flexibilidade da Europa, nós podemos, não se pode entrar, é preciso, não se podem fazer as coisas e tomar medidas só porque sim, só porque é mesmo preciso ajudar, enfim, um país está endividado, está altamente endividado, e só porque não vai ser capaz de sair daquele nível de endividamento e daquele déficit excessivo, não se tem de ajudar só porque sim. Tem de se ajudar, tem de se criar condições, tem de se colocar algumas restrições, senão, enfim, não teria nada mudado, não é? Mas também tem de se dar alguma coisa, porque só com castigo não será possível a Grécia sair deste marasmo económico. Sim, a economia grega já perdeu muito ao longo dos últimos anos. E ao fim e ao cabo é isso que a Europa vai ter de perceber, porque o projeto europeu está preso por arames, parece-me. Muito embora a Grécia possa sair e o euro continuar, agora nada nos diz que a seguir não será Portugal e Espanha. A Espanha, se calhar,
há 6 meses ninguém diria, uma economia forte, pujante e que vai conseguir, enfim, é o que vemos, não é? E como é que a Europa vai resolver essa questão de Espanha, Jorge? Recapitalizar a banca espanhola com os números que têm surgido, que são números elevados e cada vez mais elevados, de cada vez que se fazem as contas. Parece-me que mais tarde ou mais cedo terá que passar por uma recapitalização com fundos europeus. O governo espanhol até agora não quis aceder a aceitar fundos europeus para recapitalizar o sistema financeiro, mas não sei até que ponto é que conseguirá continuar a aguentar isso. Mas aí estaremos a falar de uma ajuda como foi feita para a Irlanda? Eu acho que numa primeira fase não seria exatamente um resgate, poderia passar por uma disponibilização de fundos para, especificamente para recapitalizar o sistema financeiro espanhol, até porque o sistema financeiro espanhol tem bastantes problemas, também tem entidades com viabilidade e com grande capacidade operacional e de grande valor. E, portanto, tem imensos problemas, teve uma bolha imobiliária que está agora a ser resolvida e que se está a refletir nos balanços dos bancos, e para fazer face a isso, acho que neste momento o mercado, da forma como está, o mercado está a tentar forçar a que o governo espanhol aceite essa ajuda externa. Jorge Guimarães, Duarte Leite Castro, muito obrigado pela presença neste Fecho de Contas, numa altura então em que o Facebook finalmente começou a negociar e com uma valorização para já em torno de 11%. As ações estão a cotar nos $42,29. É uma avaliação que vamos continuar a fazer ao longo deste Fecho de Contas.